Jeremias capítulo 21. Queridos irmãos, hoje aconteceu algo que já tinha acontecido nas exposições em Esther e também nas exposições em Efésios. E eu particularmente eu evito o máximo que eu posso fazer isso. Deixa eu me explicar. Como você tem aprendido aqui em nossa igreja, o sermão ele possui uma unidade de começo, meio e fim. E eu sempre procuro, me esforço o máximo possível para cada sermão ser assim: começo, meio e fim. Em outras palavras, o sermão que eu começar, eu concluir. Mas, preparando esse sermão, eu me deparei com a realidade de que ele já estava muito extenso, muito longo já. Para ser mais preciso, mais de 20 páginas. E eu vi que ficaria bastante complicado pregá-lo numa manhã inteira. Então, o que eu vou fazer? O sermão que eu vou começar agora, eu vou concluir somente à noite. Então, será um sermão só, mas pregado em duas partes. Entenda, não é o sermão que se inicia agora e termina agora e à noite um novo sermão no mesmo capítulo, por exemplo. Não. É um sermão só, a primeira parte dele sendo pregada agora pela manhã e a segunda parte à noite. O que significa dizer que a introdução dessa manhã tem a ver com todo o resto que vai ser pregado, inclusive à noite também. Eu vou pregar nos dois capítulos, e eu acredito que foi por isso também que ficou tão longo. Capítulo 21 e capítulo 22. Para a leitura do capítulo 21 e do capítulo 22. E já também explica aos irmãos, há uma unidade aqui de pensamento nesses dois capítulos. Na verdade, nesse bloco como um todo, que eu vou já explicar, mas especialmente aqui no 21 e 22. Então, não tinha, até tinha, mas entendo ter sido melhor, e até consultando também alguns comentaristas, pregar os dois capítulos de uma vez, pela ideia ser repetida aqui nesses dois capítulos. E a primeira parte do sermão, nessa manhã, vai ser bastante gasta, eu peço a sua paciência quanto a isso, no contexto histórico, quanto à monarquia desse período aqui. Então, você precisa entender bem esse pano de fundo, ainda um pouco melhor, para entender as aplicações que fluem desse texto. Então, boa parte, da primeira parte do sermão, tem a ver com isso. Ouça atentamente a palavra do nosso Deus, capítulos 21 e 22 de Jeremias. Assim diz a palavra do Senhor. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou Pazur, filho de Malquias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maazéias, dizendo: pergunta agora por nós ao Senhor, por que Nabucodonosor, rei da Babilônia, guerreia contra nós? Bem, pode ser que o Senhor nos trate segundo todas as suas maravilhas e o faça retirar-se de nós. Então Jeremias lhes disse: assim direis a Zedequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eis que farei retroceder as armas de guerra que estão nas vossas mãos, com que vós pelejais fora dos muros contra o rei da Babilônia e contra os caldeus que vos oprimem. Tais armas eu as ajuntarei no meio desta cidade. Pelejarei eu mesmo contra vós outros, com o braço estendido e mão poderosa, com ira, com indignação e grande furor. Ferirei os habitantes desta cidade, tanto os homens como os animais, de grande pestilência morrerão. Depois disto, diz o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus servos, e o povo, e quantos desta cidade restarem da pestilência, da espada e da fome, na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, na de seus inimigos, e na dos que procuram tirar-lhes a vida. Feri-los-á a fio de espada, não os poupará, não se compadecerá, nem terá misericórdia. A este povo dirás: assim diz o Senhor, eis que vos ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O que ficar nessa cidade há de morrer à espada, ou à fome, ou de peste, mas o que sair e render-se aos caldeus que vos cercam, viverá, e a vida lhe será como despojo.
pois voltei o rosto contra esta cidade, para mal e não para bem, diz o Senhor. Ela será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e este a queimará. À casa do rei de Judá dirás: ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Davi, assim diz o Senhor: julgai pela manhã justamente e livrai o oprimido das mãos do opressor, para que não seja o meu furor como fogo e se acenda sem que haja quem o apague, por causa da maldade das vossas ações. Eis que eu sou contra ti, ó moradora do vale, ó rocha da campina, diz o Senhor. Contra vós outros, que dizeis: que descerá contra nós? Quem descerá contra nós? Ou quem entrará nas nossas moradas? Castigar-vos-ei segundo o fruto das vossas ações, diz o Senhor. Acenderei fogo na cidade, qual bosque, o qual devorará todos os seus arredores. Assim diz o Senhor: desce à casa do rei de Judá e anuncia ali esta palavra, e dize: ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi, tu, os teus servos e o teu povo, que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor: executai o direito e a justiça, e livrai o oprimido das mãos do opressor. Não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva. Não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Porque se deveras cumprirdes esta palavra, entrarão pelas portas desta casa os reis que se assentarão no trono de Davi, em carros e montados em cavalos, eles, os seus servos e o seu povo. Mas se não derdes ouvidos a estas palavras, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que esta casa se tornará em desolação. Porque assim diz o Senhor acerca da casa do rei de Judá: tu és para mim Gileade e a cabeça do Líbano, mas certamente farei de ti um deserto e cidades desabitadas. Designarei contra ti destruidores, cada um com as suas armas. Cortarão os teus cedros escolhidos e lançá-los-ão no fogo. Muitas nações passarão por esta cidade, dirá cada um ao seu companheiro: por que procedeu o Senhor assim com esta grande cidade? Então lhes responderá: porque deixaram a aliança do Senhor, seu Deus, e adoraram a outros deuses e os serviram. Não choreis o morto, nem o lastimeis. Chorai amargamente aquele que sai, porque nunca mais tornará, nem verá a terra onde nasceu. Porque assim diz o Senhor acerca de Salum, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias, seu pai, e que saiu deste lugar: jamais tornará para ali. Mas o lugar para onde o levaram cativo morrerá, e nunca mais verá esta terra. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se vale do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá o salário, que diz: edificarei para mim casa espaçosa e largos aposentos, e lhe abre janelas e forra de cedros e pinta de vermelhão. Reinarás tu só porque rivalizas com o outro em cedro? Acaso teu pai não comeu e bebeu, e não exercitou o juízo e a justiça? Por isso tudo lhe sucedeu bem. Julgou a causa do aflito e do necessitado, por isso tudo lhe ia bem. Porventura, não é isso conhecer-me, diz o Senhor? Mas os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua ganância, e para derramar o sangue inocente, para levar a efeito a violência e a extorsão. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá: não lamentarão dizendo: ai meu irmão, ou ai minha irmã. Nem o lamentarão dizendo: ai Senhor, ou ai sua glória. Como se sepultam um jumento, assim o sepultarão, arrastá-lo-ão e o lançarão para bem longe, para fora das portas de Jerusalém. Sobe ao Líbano, ó Jerusalém, e clama, ergue a voz em Bazã e clama desde Abarim, porque estão esmagados todos os teus amantes. Falei contigo na tua prosperidade, mas tu disseste: não ouvirei. Tem sido este o teu caminho, desde a tua mocidade, pois nunca deste ouvidos à minha voz. O vento apacentará todos os teus pastores, e os teus amantes irão para o cativeiro. Então certamente ficarás envergonhada e confundida, por causa de toda a tua maldade. Ó tu que habitas no Líbano, e fazes o teu ninho nos cedros, como gemerás quando te vierem as dores e as angústias, como o daqui está de parto. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor,
ainda que Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, fosse o anel do selo da minha mão direita, eu dali o arrancaria. Entregar-te-ei, ó rei, nas mãos dos que procuram tirar-te a vida, e nas mãos daqueles a quem temes, a saber, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nas mãos dos caldeus. Lançar-te-ei a ti e a tua mãe, que te deu a luz, para outra terra em que não nasceste, e ali morrereis. Mas à terra da qual eles têm saudades, a ela não tornarão. Acaso é esse Jeconias, homem vil, coisa quebrada ou objeto de que ninguém se agrada? Por que foram lançados fora ele e os seus filhos e arrojados para a terra que não conhecem? Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: registrai este como se não tivera filhos, homem que não prosperará nos seus dias, e nenhum dos seus filhos prosperará para se sentar no trono de Davi e ainda reinar em Judá. Amém. Quem é o seu rei? Quem é o seu rei? E como ele governa? A verdade é, meus irmãos, que todo mundo tem um rei. Todos. Todos têm um rei. Até mesmo os grandes monarcas, até mesmo os grandes imperadores, até mesmo os grandes políticos, governantes, todos têm um rei. O fato é que você precisa servir alguém, mesmo que esse alguém seja somente você, seja o seu rei, o seu próprio ego, o seu próprio umbigo. Todo mundo tem um rei. Quem é o seu rei? E repito, como é que ele governa? Os principais sacerdotes de Israel, eles escolheram o seu rei no julgamento do Senhor Jesus Cristo, perante Pôncio Pilatos. O texto de João, capítulo 19, versículo 14, parte B, e o versículo 15, diz assim: eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei, senão César. Percebe? Com essas palavras aqui, tenebrosas, arrepiantes, os líderes de Israel rejeitaram categoricamente, de maneira consciente, o supremo rei dos céus e da terra, e abraçaram com as suas próprias palavras os reis da terra. Eles queriam servir mais a César do que a Cristo. Estavam mais dispostos a se agarrar e serem subservientes a César, um rei meramente humano, e contra o governo de Cristo, do que ao próprio Senhor da glória. Preferiram o rígido domínio da tirania de César, em detrimento ao manso e humilde governo de Cristo. Quem é o seu rei? Quem é o seu rei? E como é que ele governa? Nessa manhã, meus irmãos, assim como à noite, se Deus assim nos permitir, nós ouviremos uma verdade que ecoa em toda a palavra de Deus e que em Jeremias ela também aparece muito frequentemente. Uma vez que, como um profeta do Senhor, ele foi levantado por Deus para, dentre outras coisas, denunciar os pecados dos reis, denunciar os pecados dos líderes de Israel, de Judá. Não apenas o sacerdócio, em relação aos profetas, os juízes, mas também com relação à casa real. Eles não estão isentos disso, pelo contrário, antes são chamados a se arrepender dos seus pecados. Esse texto ele nos ensina, meus irmãos, algo muito específico aqui, os 2 capítulos. E essa ideia, repito, ela é enfatizada também em todo esse bloco aqui de Jeremias, do 20 até o 29. A saber que os reis que praticam a injustiça,
sobretudo com os necessitados, com os menos favorecidos. Eles sentirão o peso da justiça do grande Deus da aliança, o Rei eterno. Sim, aqueles que praticam a injustiça, e aqui pense principalmente nos reis, nos governantes, que praticam injustiça, e ainda mais, sobretudo, com os necessitados, com aqueles que são desfavorecidos, que precisam do amparo, do cuidado, eles sentirão o peso da justiça do grande Deus da aliança, o Rei eterno, o único Rei digno de toda confiança. Nessa manhã, assim como à noite, você será lembrado de que a sua confiança, a sua fé, não pode estar firmada em reis meramente humanos. Não pode estar confirmada em meros governantes. Não pode. Você precisa direcionar toda a sua atenção, toda a sua fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, no Rei eterno, naquele que governa justamente a todos os povos. Veja o texto novamente aqui. Na verdade, eu quero lhe dar o contexto maior para você se situar sobre isso, mas passe os olhos ao texto, observe aqui de forma geral, capítulo 21 e 22 e esse bloco maior. Observe, a unidade maior de Jeremias, de 11 ao 29, no capítulo 11 ao 29, é uma unidade, meus irmãos, que ela é formada aqui, o que une esse bloco aqui, do 11 ao 29, é o tema onde o profeta ele entra em conflito com o rei e com outros líderes de Jerusalém, do capítulo 11 ao capítulo 29. Do 11 ao 20, Jeremias ele enfatiza a trágica realidade de que, em vez de obedecer ao chamado gracioso de Deus ao arrependimento, essa liderança responde a Deus com hostilidade e perseguição ativa contra Jeremias, o próprio mensageiro enviado por Deus. Então, Jeremias 21 a 29, ou seja, do capítulo 21 ao 29, focaliza na resposta divina, particularmente a essa liderança, delineando ali o juízo que viria sobre eles e sobre as suas instituições. Vários indivíduos são mencionados pelo próprio nome nestes capítulos, e o destino deles é decretado de uma forma terrível. Jeremias 20, você deve lembrar, termina com o profeta sentindo-se bastante desanimado e sobrecarregado com a oposição que ele estava enfrentando. E o capítulo 20 termina sem uma resposta. Veja, observe, o versículo 18 do capítulo 20 termina com uma pergunta. Nós vimos isso. Aqui, de forma imediata, dentro do próprio capítulo, eu digo, não há uma resposta clara, assim, direta ao questionamento que é feito aqui no final do capítulo 20. Mas observe, o capítulo 21 e os capítulos seguintes estão cheios de juízos que são proferidos contra os perseguidores de Jeremias. Ou seja, a resposta de Deus à pergunta, ou às perguntas de Jeremias. Elas vêm a partir do capítulo 21. A passagem, o capítulo 21, começa a observar agora a divisão aqui. Observe, capítulo 21. A passagem começa com Zedequias pedindo a Jeremias que busque para eles o livramento de Deus contra os babilônios. Essa petição aqui, ela se dá nos versículos 1 e 2 do capítulo 21. A resposta de Deus a Zedequias vem dos versículos 3 a 7. E a resposta é: ele não livrará o seu povo, porque na verdade é o próprio Deus que está lutando contra eles. Versículo 3 ao versículo 7 do capítulo 21. Além disso, Deus continua a se dirigir ao povo de Jerusalém, versículos 8 a 10, dizendo que a única esperança de sobrevivência para o povo é render-se aos babilônios, já que é Deus que luta ao lado deles. Deus está usando, lembre-se, a Babilônia como a sua vara para disciplinar o seu povo. Já nos versículos 11 a 14 do capítulo 21,
Deus explica que a principal causa de tudo isso é a falta de justiça nas práticas de governo dos judeus. Esse tema ele vai ser recorrente, na verdade ele é recorrente dos profetas, e aqui no 21 e no 22 ele aparece várias vezes. Que tema, pastor? O tema da ideia da opressão, da falta de cuidado com o pobre, com a viúva, com o órfão, a extorsão do necessitado. Aqueles que deveriam defender a causa destes estão assim vivendo para o próprio ego, para o próprio ganho pessoal e tratando mal os que deveriam ser cuidados por eles. Meus irmãos, de forma cronológica, o relato apresentado em Jeremias 21 continua lá no capítulo 38, como uma preparação para a verdadeira queda de Jerusalém. Como assim, pastor? Porque o capítulo 21, veja, o 22, em questão cronológica, não vem depois do 21. O 21, ele acontece depois do 22. O relato do 21, eu digo, que é sobre o rei Zedequias, o último rei que vai ali preceder a invasão babilônica. Então, não há aqui uma ordem cronológica, entenda isso. Essa continuidade do 21 vai acontecer lá no capítulo 38. No 21 você tem uma preparação para a queda que vai acontecer lá no capítulo 38. Agora observe o 22, o fluxo do capítulo 22. Primeiro tem um bloco aqui, do versículo 1 ao versículo 12. Um bloco aqui. E aí dentro desse bloco do 1 ao 12 tem um pequeno bloco, um bloco menor, uma perícope menor. Do versículo 1 ao versículo 5. Pastor, não estou conseguindo guardar tudo. Tá, vai ficar gravado, se Deus quiser, você pode depois anotar com calma em casa, se não conseguir acompanhar agora. Capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 5. Veja, Deus instrui Jeremias a ir até o palácio real e entregar uma profecia de advertência ao rei e seus oficiais, que está relacionada principalmente à justiça, ou nesse caso, à falta dela em relação aos fracos e oprimidos. Se eles não obedecessem, seriam destruídos. Do versículo 6 ao versículo 9 do capítulo 22, Deus profere juízo sobre o palácio do rei e sobre Jerusalém, porque abandonaram o Deus da aliança e serviram a outros deuses. Outro tema bastante recorrente. A quebra do pacto, especialmente vista na idolatria, no culto aos falsos deuses. Aliás, um dos reis mencionados, Salum, Jeoacás aqui, já está exilado nesse contexto, ou seria exilado aqui, e nunca mais voltaria. Versículos 10 ao versículo de número 12. Então, para a gente ter um panorama, antes de seguir, a partir do versículo 13, veja, Jeremias 11 ao 29, capítulo 11 ao 29, o tema central e unificador é a oposição do rei de Judá e de outros líderes ao profeta Jeremias. Esse é o tema principal, do 11 ao 29, esse bloco de capítulos. É a oposição do rei, dos reis, dos monarcas, da liderança, contra o Senhor, contra o seu profeta. A segunda metade dessa unidade, a segunda metade, do 21 ao 29, o foco está no consequente juízo que cai sobre a liderança, que ali se coloca contra Deus, que viola a sua aliança. Ao longo de Jeremias 21 ao 29, vários desses homens são mencionados. O nome é dito explicitamente, recebendo assim o juízo do Senhor. E Jeremias 22, 1 a 12, termina declarando que o rei Salum, ou chamado Jeoacás, exilado no Egito pelos egípcios, ele nunca mais retornaria a Judá. E aí vem o último bloco, do 13 ao 30. Veja, do 13 ao 30. Aqui Jeremias se dirige a Jeoaquim e a Joaquim, os dois reis aqui em seguida. Jeoaquim, em especial, ele se opõe com vigor a Jeremias e o persegue repetidas vezes durante seu reinado, ignorando abertamente a palavra de Deus, anunciada pelo profeta. Contra o conselho de Jeremias, Jeoaquim se rebela contra os babilônios, que controlavam a região naqueles dias. Enquanto o exército babilônico avança para Jerusalém, Jeoaquim morre, supostamente assassinado por alguém descontente com sua política externa. O jovem Joaquim se torna rei e logo se entrega aos babilônios, sendo levado ao exílio com um destino paralelo ao de Jeoacás, na unidade anterior, versículos 11 e 12 do capítulo 22. Um rei exilado ao sul no Egito e o outro rei exilado ao norte na Babilônia.
Então aqui no versículos 13 a 19, Deus declara o seu juízo sobre o rei Jeoaquim por causa de sua opressão e extorsão praticadas principalmente os projetos de construção do seu palácio. Por isso, Jeoaquim não receberia nem mesmo um enterro digno, mas seria lançado pelas portas de Jerusalém como um asno, como um jumento morto. Em uma associação com a menção de Jerusalém no final do versículo 19, Deus agora se dirige à cidade como uma pessoa. Ele usa aqui termos, meus irmãos, terminações verbais femininas e pronomes femininos acerca da cidade de Jerusalém, proclamando contra ela o seu juízo. Então ele declara que assim como o rei Salum, Jeoacás, foi exilado no Egito em um passado recente, versículos 11 e 12, também o rei Joaquim logo será exilado na Babilônia, e como Salum nunca voltará à sua pátria, como diz os versículos 24 ao versículo 30. Qual é a mensagem então, pastor? Eu acho que eu compreendi, mas eu queria algo mais claro. Qual é a principal mensagem dos dois capítulos, 21 e 22? A principal mensagem, e eu quero que você guarde isso, é o principal ensino aqui desse sermão, visto a primeira parte agora pela manhã, é que não há nenhum bom rei a não ser Cristo. Não há nenhum bom rei a não ser Jesus Cristo. Esses dois capítulos, meus irmãos, eles concluem o livro sobre os reis de Judá e revelam, perceba a ironia, os dois capítulos revelam que a realeza acabou se tornando um desastre real. Cada um dos últimos 4 monarcas judeus foi um rei ruim. E cada um deles se deparou com um destino horrível. Seja exílio, seja uma morte indigna, vergonhosa, todos caíram. Como Jeremias profetizou no capítulo 22, versículo 22, veja, Jeremias 22, parte A. O vento apacentará todos os teus pastores, e os teus amantes irão para o cativeiro. Observe a linguagem que ela é já usada aqui em Jeremias, a ideia de amantes aqui aparecendo. Ele firmou aliança com outras nações, mas esses amantes não iriam conseguir livrá-lo do castigo babilônico. Os últimos reis de Judá foram levados pelo vento. Primeiro veio o filho caçula de Josias, Salum, também conhecido como Jeoacás. Meus irmãos, Salum, ele foi a escolha do povo quando Josias morreu na batalha de Megido, lá em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 1. Mas o texto diz, a palavra de Deus ensina que ele durou apenas 3 meses. Na época que Jeremias escrevia, ele já havia sido deposto pelo faraó Neco e levado para o Egito, 2 Reis 23, do 30 ao 33. Jeremias disse que Salum nunca mais retornaria. Veja, Jeremias 22, versículos 10 a 12, por favor. Jeremias 22, versículos 10 a 12. Veja a profecia contra Salum. Não choreis o morto, nem o lastimeis. Chorai amargamente aquele que sai, porque nunca mais tornará, nem verá a terra onde nasceu. Porque assim diz o Senhor acerca de Salum, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias, seu pai, que saiu deste lugar. Jamais tornará para ali, mas o lugar para onde o levarem cativo morrerá, e nunca mais verá novamente esta terra. Que juízo terrível, meus irmãos. Que juízo terrível. Nunca mais poderia voltar à sua terra. Então veio o ímpio Jeoaquim, outro dos filhos de Josias. Versículo 19, capítulo 22. Observe, ele nunca chegou a ir para o cativeiro. Como se sepulta um jumento, assim o sepultarão, arrastá-lo-ão e lançarão para bem longe, para fora das portas de Jerusalém. Foi exatamente o que aconteceu quando Nabucodonosor ele marchou rumo a Jerusalém. Jeoaquim recebeu o sepultamento de um jumento. Seu corpo foi tratado como uma mera carcaça de um animal. O famoso chorador Joséfo registra que ele foi jogado diante das muralhas, sem qualquer enterro. Você sabe, você já tem aprendido sobre isso, como a falta de um sepultamento digno
é uma demonstração desrespeitosa, vergonhosa para com o cadáver, para com aquele corpo. E é um sinal terrível do juízo de Deus contra ali aquelas pessoas. De acordo com as palavras do profeta, a nação sequer lamentou a sua morte. Veja o versículo 18. Versículo 18, capítulo 22. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Não lamentarão dizendo, ai meu irmão, ou ai minha irmã, nem lamentarão dizendo, ai Senhor, ou ai a sua glória. Veja, a família e os súditos de Jeoaquim não lamentaram vê-lo partir. Percebe o quão triste é isso, irmãos? Pense você nessa condição. Você vindo a falecer, nem a sua família, nem os seus conhecidos lamentarem pela sua morte. Se entristecerem pelo fato de você ter partido. Veja, por mais que nós tenhamos as promessas de Deus, e de fato é nela que nós descansamos, sabendo da ressurreição, e quando perdemos alguém que está em Cristo, nós descansamos nisso, nos alegramos com essa verdade. O fato é que existe sim a presença da dor, da tristeza, da saudade. Porque a morte é uma coisa ruim. Então a gente lamenta a perda de alguém. Nós não queremos perder as pessoas que nós amamos. Você observe aqui o quão duro juízo foi da parte do Senhor para com aquele rei. Não apenas um sepultamento, nesse caso não sepultamento, algo indigno aconteceu com ele, mas também até mesmo a situação de alguém não lamentar, talvez até mesmo de alívio pela sua morte. É isso que pessoas, e aqui pensando principalmente em governantes, que governam assim, contra Deus, passam para os seus súditos, para os seus governados. Alívio quando saem do poder. Então veio Jeconias, o filho de Jeoaquim, que subiu ao trono quando ainda era adolescente. Ainda que tivesse sido um anel no dedo de Deus, ele teria sido arrancado. Veja, versículos 24 a 27. 24 a 27. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, ainda que Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse o anel do selo da minha mão direita, eu dali o arrancaria. Entregar-te-ei ao rei, nas mãos dos que procuram tirar-te a vida, e nas mãos daqueles a quem temes, a saber, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nas mãos dos caldeus. Lançar-te-ei a ti e a tua mãe, que te deu a luz, para outra terra em que não nasceste, e ali morrereis. Mas a terra da qual eles têm saudades, a ela não tornarão. Veja, o anel aqui é mencionado, no versículo 24, é o chamado anel de selar. Provavelmente um anel com um selo real, meus irmãos, que indicava quem tinha a autoridade de dar continuidade à dinastia real. Deus está dizendo, em outras palavras, que os descendentes de Joaquim não estarão envolvidos na contínua sucessão dinástica de Davi. Promessa declarada com maior clareza no versículo 30 do capítulo 22. Também veja no versículo 26 a expressão lançarei fora. A palavra aqui traduzida indica o ato de jogar algo o mais longe possível ou com a maior força possível. Essa palavra ela é usada no Antigo Testamento, em outras passagens, como 1 Samuel capítulo 18, para se referir ao ato de jogar uma lança bem longe e com muita força. Essas profecias aqui, elas se tornaram, meus irmãos, fatos históricos. Há uma placa no Museu de Berlim que lista Jeconias junto com o óleo e a cevada que os babilônios levaram consigo para a sua capital. Deus cumpriu a sua palavra. Ele foi tratado como uma peça de cerâmica quebrada. Versículo 28, veja. Acaso é este Jeconias, homem vil, coisa quebrada ou objeto do que ninguém se agrada? Porque foram lançados fora. Porque foram lançados fora ele e os seus filhos e arrojados para a terra que não conhecem? Lançados fora. Por último, veio Zedequias. Como eu disse, Zedequias é descrito aqui não em ordem cronológica, que ele começa a falar sobre ele no capítulo 21, mas na ordem cronológica, ele vem depois, Zedequias. Zedequias, meus irmãos, ele foi assim o
o vassalo que vacilou. Os babilônios, eles o colocaram como um rei interino ali em Jerusalém. Durante uma década, ele dançou como uma marionete ali nas mãos dos babilônios, Zedequias. Mas quando ele tentou contrariar os seus senhores, eles se moveram para matá-lo. Quando Jeremias 21 inicia, os babilônios estão no portão. Eles vieram buscar Zedequias. Esse é o pano de fundo. Zedequias estava ali como um rei interino, agindo até certo ponto conforme ali as ordenanças de Nabucodonosor, mas no capítulo 21 ele está já numa situação de grande perigo. Percebe? Cada um dos 4 reis mencionados, eles foram mal sucedidos em seus governos. E não, irmãos, a razão apresentada pelo texto não é por falta de um conhecimento mais técnico, como se eles tivessem um conhecimento mais amplo de economia, ou fossem mais habilidosos em estratégia de guerra, ou mais ali atentos a cercar o povo com uma proteção melhor, ou então um rei ou reis que fossem mais preocupados em fornecer para o povo alegria através de festas. Nada disso. Nada disso. O cerne da questão é o afastar-se de Deus. O cerne da questão é não conhecer a Deus verdadeiramente. É não submeter à sua vontade. A razão por que cada um desses reis caiu é porque nenhum deles estava prostrado diante do trono de Yahvé, reconhecendo o seu senhorio e julgando e governando conforme a sua vontade. Pelo contrário, todos eles governaram contra Yahvé. Mas aí vem uma questão importantíssima aqui. Finalmente a nação se volta para Deus em oração, aparentemente. Meus irmãos, isso aqui soa como algo tragicômico. Porque agora, somente agora voltar-se para Deus? Por 40 anos, Jeremias profetizou que o juízo viria. Repetidas vezes ele advertiu ao povo que Deus os puniria pelos seus pecados. Eles deram atenção? Eles se arrependeram? Mudaram seus costumes? Fizeram isso? De forma nenhuma. E o Senhor, ele resumiu os 40 anos do ministério de Jeremias, um ministério que aparentemente foi infrutífero, nas seguintes palavras, veja, versículo 20 e 21 do capítulo 22. Sobe ao Líbano, ó Jerusalém, e clama. Ergue a voz em Bazã e clama desde Abarim, porque estão esmagados todos os seus amantes. Falei contigo na tua prosperidade, mas tu disseste, não ouvirei. Tem sido este o teu caminho desde a tua mocidade, pois nunca deste ouvidos à minha voz. Esse é um resumo apropriado dos 20 primeiros capítulos de Jeremias. Por vezes eu falei convosco, eu os adverti, eu os chamei ao arrependimento, eu disse o que aconteceria, eu não menti, mas vocês não deram ouvidos à minha voz. O profeta advertiu, meus irmãos, as pessoas, quando elas estavam se sentindo seguras, mas não deram atenção, e disseram, veja o versículo 13 do capítulo 21, parte B. Quem descerá contra nós? Ou quem entrará nas nossas moradas? Percebe aqui a autoconfiança desses homens, desse povo? O que vai acontecer conosco? Nós somos o povo de Yahvé. Nós estamos na terra prometida. Nós temos o templo. Nós temos as promessas. Nós temos o pacto. Nós temos a lei. Os judeus tinham coisas mais importantes para fazer do que arranjar tempo para Deus. Década após década, as advertências do profeta, elas soaram como que para ouvidos surdos. Nesse caso, surdos espiritualmente. De repente, com os babilônios às portas e a morte subindo pelas muralhas, agora Jeremias, o profeta, está em alta.
ele se torna o homem mais procurado no reino. As pessoas estavam dispostas a ouvir, finalmente preparadas para dar atenção ao que ele tinha a dizer. Até esse ponto, Jeremias era um pária, um motivo de riso, de deboche, um bode expiatório, alguém que eles queriam matar, já haviam açoitado, já estavam fazendo planos contra ele, mas nesse momento, ele é o último recurso. A pergunta é: onde está o bom e velho profeta Jeremias? O rei Zedequias queria saber. O profeta parecia sempre estar circulando por aí. Agora, onde ele está quando nós precisamos dele? Veja, versículo 1 e 2 do capítulo 21, observe como isso acontece. Capítulo 21, versículos 1 e 2. Palavra que veio Jeremias a parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou Pazur, filho de Malquias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maazéias, dizendo: pergunta agora por nós ao Senhor, por que Nabucodonosor, rei da Babilônia, guerreia contra nós? Bem pode ser que o Senhor nos trate segundo todas as suas maravilhas e o faça retirar-se de nós. Observe aqui a piedade hipócrita de Zedequias. Ele manda buscar o profeta, esperando que Deus, através do profeta, realizasse maravilhas. Mas antes de tratar disso, quero que você entenda algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, o Pazur mencionado aqui, filho de Malquias, não é o Pazur lá do capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 6, o mesmo que havia mandado espancar Jeremias. Esse é outro aqui, ele é o filho de Malquias, e quem acusaria Jeremias de traição e o lançaria numa cisterna. O sacerdote Sofonias mencionado, ele vai aparecer novamente lá no capítulo 29, versículo 25 a 29. E ele também é mencionado, de forma específica, por estar entre aqueles que seriam executados pelos babilônios. Lá no capítulo 52, versículo 24 a 27. Mas eu quero que você observe agora, principalmente, a expressão: consulte agora o Senhor por nós. Veja, ele diz: pergunta agora por nós ao Senhor. Essa é a ideia. Consulte agora ao Senhor por nós. A palavra aqui, ou a expressão consulte ao Senhor por nós, é a seguinte, a ideia é essa: nós queremos ouvir da parte do Senhor um oráculo. Nós queremos uma palavra da parte de Yahvé. Precisamos da sua instrução. Consegue perceber a ironia aqui? Jeremias havia passado décadas pregando os oráculos de Yahvé, anunciando uma palavra da parte do Senhor àquele povo, àqueles reis. E agora, eles dizem que querem ouvir o que Deus tem a dizer. O que Deus tem a dizer. Irmãos, isso é tão a nossa realidade. Isso é uma descrição perfeita da nossa realidade. Nós somos inclinados a rejeitar aquilo que é ordinário, que é comum. Como assim, pastor? Domingo após domingo, Deus fala conosco, pela manhã e à noite. Assim diz o Senhor. O texto da palavra é lido, é explicado e é aplicado. Deus fala com o seu povo. E qual é a nossa atitude? Muitas vezes, nós saímos do culto como se nós não tivéssemos ouvido um oráculo do Senhor. Como se Deus não tivesse falado conosco. E nós corremos atrás de uma fala que seja extraordinária. Seja alguns do nosso meio buscando novas revelações, como infelizmente há no meio presbiteriano, quem se entregue a essas heresias. Ou então, ainda que não necessariamente indo buscar uma nova revelação, um profeta para falar com ele de forma extraordinária, no mínimo, buscando alguma coisa assim, algo diferente. Exemplo, a pessoa fica ali caçando na rede social, ou em alguma outra circunstância, que Deus possa falar algo diferente com ele. Eu quero uma palavra especial, uma palavra diferente. E Deus falando todo domingo, pela manhã
e à noite. Todo domingo. Quantas vezes pastores locais não têm que ouvir a seguinte fala? Vem um pregador de fora, seja numa conferência, ou então não a sua igreja local, mas alguns membros da sua igreja vão para uma outra conferência, tudo bem quanto a isso em si, contanto que não seja um dia do Senhor, faltando o culto na igreja que ele congrega. E aí a pessoa chega dizendo assim: Deus falou comigo, pastor, profundamente lá. E veja, não há nenhum problema, Deus pode ter falado com você mesmo, isso acontece. Não estou negando isso, estou dizendo que isso não é importante. Estou dizendo que quando isso acontece, quando isso flui de um coração de que é inclinado a não ouvir o que Deus já tem falado todo domingo, pela manhã à noite, a tratar com menos afeição, com menos apreço pelo que Deus já tem dado. O pão de cada dia. Só valoriza quando vem aquela comida mais especial, sabe? Diferenciada, com outro tipo de linguagem, com outro tipo de abordagem. E mais uma vez, eu não estou negando que Deus faça isso. Deus fala para os seus ministros, em conferências, em outras situações. O problema está em desprezar o que Deus já tem dado a nós ordinariamente, comumente. Porque é isso que alimenta a sua alma, que dá sustância para você, abastece a sua fé, para você continuar dia após dia caminhando. Não são esses momentos de conferência esporádicos, momentos de retiro, ou coisas do tipo, que Deus também usa, mas ordinariamente o que Ele nos mantém firmes em Sua palavra é usando aquilo que Ele tem dado para nós, frequentemente. Isso é vil, irmãos, agir assim. Foi o que Zedequias fez. Um oráculo do Senhor, há décadas, Deus fala contigo. Uma palavra da parte de Deus, o Senhor tem falado contigo todos os dias, principalmente a cada dia do Senhor. O que você quer ouvir? Que não seja o texto sagrado sendo explicado e aplicado ao seu coração. Não te é suficiente isso, crente? Homem, mulher, não te é suficiente isso? O que você precisa que Deus já não tenha lhe dado? Que palavra especial da parte de Deus vai trazer consolo, edificação, admoestação, sustento para a tua fé, que Deus já não tenha lhe dado, lhe suprido a cada dia do Senhor? Quando agimos assim, nos comportamos semelhantes ao povo no deserto. Esse vil maná. Estamos cansados desse vil maná. O pão que desceu do céu. A pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, sendo proclamado vividamente a cada dia do Senhor. E tratamos isso como se fosse mais um sermão. Mais um sermão. Mais um sermão. Percebe como esse é o motivo de tu andares tão fraco em tua caminhada cristã? Por desprezar esse cuidado diário e frequente do Senhor, especialmente no dia do Senhor, no alimento comum. Eu já usei essa ilustração outras vezes. Vou usar mais uma vez aqui. Acerca do alimento que o Senhor Deus nos dá, o físico mesmo, em nossas casas. Pensando aqui na ideia de um homem que tem ali a sua esposa fazendo a sua comida todos os dias. Aquela comida comum do dia a dia, o feijão com arroz. E ele é alimentado, sustentado por aquele alimento. E, na maioria das vezes, ele não vai lembrar do que ele comeu. Pelo menos não dos detalhes, ele vai esquecer. Mas, certamente, ele está sendo suprido e sustentado por aquele alimento ordinário. Não é da saída dos fast food, não é no McDonald's, não é aquela vez que você vai passear. Não, você é alimentado e bem suprido naquele alimento diário, feijão com arroz, que você tem na sua casa. Muito mais isso é com relação à pregação da palavra de Deus, aos oráculos de Deus, aqui zarados em sua palavra. Observe, o texto diz ainda, versículo de número 22
Versículo 2, capítulo 21. Versículo 2, capítulo 21. A parte final do versículo 2. Diz o texto sagrado: nos trate segundo todas as suas maravilhas e o faça retirar-se de nós. A ideia é, talvez o Senhor faça por nós uma de suas maravilhas como no passado. A palavra maravilhas aqui, meus irmãos, tem a ideia mesmo de algo extraordinário, insuperável, maravilhoso, admirável. Ela indica ações que estão além da capacidade humana, ações associadas ao domínio celeste. Só Deus pode operar essas grandes maravilhas. Há quem pense que a menção de Zedequias aqui é uma referência ao Êxodo, que de fato foi o que Deus fez ali. Deus operou grandes maravilhas, quando Ele livrou o seu povo com a sua poderosa mão, com o seu braço estendido. Mas há outros comentaristas que entendem que a referência, pelo menos primária, de Zedequias aqui é o que Deus tinha feito ali entre o seu povo, quando ele livrou Jerusalém das mãos dos assírios, durante o reinado de Ezequias, lá em 2 Reis, capítulo 19, do 35 ao 37. O fato é, seja qual for a referência primária de Zedequias aqui, ao Êxodo, ou então ao livramento por parte do Senhor para com ali os assírios, o que ele estava querendo, o que ele estava ali expressando, era um desejo por um milagre. Quem sabe Deus não traga um milagre, não opere um milagre. Eles não estavam dispostos a ouvir a pregação da palavra, expressaram a mensagem profética, quando estavam se sentindo seguros, mas agora que eles estão ali numa condição de se verem cercados e o perigo iminente, eles estão à espera de um milagre. E a pergunta é, será que receberiam? Versículos 3 e 4. Então Jeremias lhes disse: assim direis a Zedequias. Essa é a resposta do Senhor, veja. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eis que farei retroceder as armas de guerra que estão nas vossas mãos, com que vós pelejais fora dos muros contra o rei da Babilônia e contra os caldeus, que vos oprimem. Tais armas eu as ajuntarei no meio desta cidade. As armas do próprio Zedequias seriam usadas contra ele. Qualquer ação que Deus pudesse realizar naquele contexto seria uma ação não a favor, mas contra Judá. Versículos 5 e 6. Pelejarei eu mesmo contra vós outros, com o braço estendido e mão poderosa, com ira, com indignação e grande furor. Ferirei os habitantes da cidade, tanto os homens como os animais, e grande pestilência, e morrerão. Observe, irmãos, observem aqui outra ironia presente no texto. Jeremias utiliza a mesma linguagem veterotestamentária que é usada para a salvação do Senhor, agora usando em juízo. O braço estendido do Senhor, a sua mão poderosa que havia livrado o seu povo do Egito e de tantos outros juízos, de tantos outros julgos, agora seria um braço estendido e uma mão poderosa contra o seu próprio povo. Deus iria com o seu braço, por assim dizer, com a sua mão poderosa, derrubar o seu povo, fazê-los cair da sua altivez, da sua soberba. Ninguém escaparia. Veja, versículo 7, capítulo 21. Muito menos o rei Zedequias. Depois disto, diz o Senhor: entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus servos e o povo, e quantos desta cidade restarem da pestilência, da espada e da fome, na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, na de seus inimigos, na dos que procuram tirar-lhes a vida. Filho-los-á a fio de espada, não os poupará, não se compadecerá, nem terá misericórdia. Note aí no versículo 7 a expressão, na verdade, a tríade: a peste, a espada e a fome. Essa tríade aqui, peste, espada e fome, ela é recorrente para descrever tanto o cerco
como a queda de Jerusalém. É isso que viria sobre o povo: peste, doenças, espada, a morte pela espada e também a morte pela fome. Na verdade, a morte por 3 vias aqui: pela doença, pela espada e também pela fome. Mas não tem uma tríade apenas. Observe a riqueza do texto sagrado. Versículos 6 e 7. Os 2 versículos aqui, os dois como um bloco aqui. Veja, há uma repetição paralela de tríades aqui. Primeiro você tem a tríade no versículo 6 de ira, furor, ou no caso, ira, indignação e furor, uma tríade aqui. E depois você tem essa tríade do versículo 7, peste, espada e fome. E uma outra tríade, uma terceira tríade, sem misericórdia, sem piedade e sem compaixão. Você diga assim: pastor, por que essas 3 tríades aparecem aqui? Ora, primeiro porque há uma razão aqui de enfatizar o peso da justiça de Deus, de como Deus severamente castigaria aquele povo. E aí você tem essa tripla tríade aparecendo aqui. É uma ênfase da parte do Senhor. Mas ao mesmo tempo, como nossos símbolos de fé nos ensinam, a palavra de Deus, a revelação divina possui uma beleza, meus irmãos. Ela é majestosa. Da forma como Deus se revela, é rica, é bela. Não é à toa que ele coloca esses termos aqui. Sim, tem também essa ideia de enriquecer ainda mais a maneira, o vocabulário pelo qual ele se expressa através do seu profeta, como ele executaria o seu juízo. O profeta prosseguiu, profetizando que a cidade, os subúrbios, o palácio, tudo seria queimado, como diz o versículo 14 e o próprio versículo 7 do capítulo 22. E meus irmãos, em face a esse massacre, o povo deve se render ou perecer. Versículos 8 a 10. Versículos 8 a 10 do capítulo de número 21. A este povo dirás: assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O que ficar nessa cidade há de morrer à espada ou à fome ou de peste. Mas o que sair e render-se aos caldeus que vos cercam viverá, e a vida lhe será como despojo. Pois voltei o rosto contra esta cidade, para mal e não para bem, diz o Senhor. Ela será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e este a queimará. Note agora a expressão aí: ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Literalmente, estou dando a vocês a estrada dos vivos e a estrada dos mortos. Aqui há uma alusão irônica ao texto do capítulo 30 de Deuteronômio, versículo 15, em que a mesma terminologia é usada em relação a obedecer à aliança mosaica. Você conhece essa linguagem? Aqueles que abraçassem a aliança, se obedecessem, herdariam o quê? A vida, teriam um caminho de vida. E quem rejeitasse, caminho de morte. Essa é a ideia. Literalmente, estrada, vereda, com um sentido figurado certamente aqui, ou seja, estilo de vida. Se o seu estilo de vida, seu modo de vida for como alguém que anda pelo caminho dos vivos, que está em obediência ao meu pacto, que guarda a minha lei, logo terá vida, você terá vida. Se você andar pelo caminho da morte, o fim não é outro a não ser morte. Versículo 10, observe aí, o texto diz: decidi fazer o mal e não o bem a esta cidade. Um comentarista diz o seguinte sobre essa expressão aqui, ele diz assim: uma tradução literal dessa oração gramatical poderia ser: colocarei meu rosto contra esta cidade para coisas ruins e não para o bem. Meus irmãos, no Novo Testamento, Lucas provavelmente profere juízo sobre Jerusalém ao aludir a esse versículo no capítulo 9 de Lucas, versículo 51, que diz literalmente: Jesus voltou o seu rosto para ir a Jerusalém. Essa é a ideia. Seu rosto voltado agora, não para fazer o bem, não para derramar sua graça, mas executar o seu juízo. Deus poderia fazer milagres, Deus poderia operar maravilhas, Deus poderia fazer coisas extraordinárias no meio do seu povo, certamente. Mas Edequias
nem ele, o rei, nem mesmo o povo, receberia nenhum milagre. Meus irmãos, aquele rei era um tolo. Era um tolo. E por que ele era um tolo? Guarde isso. Ele era um tolo, entre tantos motivos, porque ele achava que poderia passar a vida inteira em desobediência a Deus e no último minuto, nos 45 do segundo tempo, nos acréscimos, se arrepender, ou nesse caso, demonstrar algum tipo de expectativa de receber da parte de Deus alguma coisa. Eu posso viver como eu bem entender e no último momento aguardar que Deus venha a ser condescendente para comigo. O exemplo do rei é uma forte advertência para você e para mim nessa manhã. Para todos aqueles que se sentem seguros, vivendo em seus pecados e não se arrependem e creem no Senhor Jesus Cristo, de fato. Você acha que Deus vai aceitá-lo do jeito que você é? Não vai. Não vai. A menos que você confesse a Deus seus pecados com sinceridade no seu coração, peça perdão por cada um deles e creia que Jesus Cristo morreu na cruz por você. Se isso não tiver acontecido, a sua segurança é falsa. E eu falo isso tanto para aqueles que não fizeram sua pública profissão de fé ainda, as crianças, os mais novos, mas também para você que já fez, para que sonde o seu coração, para que veja, coloque diante de Deus, que você não tem uma fé fingida, mas uma fé que é verdadeira. Sim, de fato, meus irmãos, Deus, Ele opera, e há momentos em que Ele salva pessoas no leito de morte. O texto não está negando isso. Nós temos evidência bíblica, inclusive, o ladrão na cruz, um deles pelo menos, que foi salvo ali, nos acréscimos. A gente não pode contar com isso como se fosse algo ordinário. Como se isso fosse acontecer sempre. Como se pudéssemos esperar por isso. Deus é gracioso. Ele perdoa os pecados. Eu posso cultivar, eu posso continuar aqui mantendo essa vida pecaminosa, essa vida dupla, aparentando alguma coisa, algo diferente para os meus irmãos, para a minha família, mas lá no meu coração, distante de Cristo. Porque se acontecer alguma coisa, eu tiver uma enfermidade, ou no último momento eu vou ter tempo e vou me arrepender. Não conte com isso. Não conte com isso. Principalmente se você não acata as advertências divinas que são dadas a cada dia do Senhor. Não espere que Deus atenda você naquele momento se você se recusa a se arrepender agora. Não espere. Não espere. Irmãos, há pessoas que declaram isso com os próprios lábios, elas falam. Não sei se você já ouviu alguém dizer isso, mas eu já ouvi inúmeras pessoas falarem isso, ímpios, falarem assim: eu sou jovem ainda, eu tenho muito que viver, eu tenho que aproveitar o mundo, eu tenho que aproveitar os prazeres, eu tenho que viver. Como eu já sei que o único caminho é Jesus Cristo, que Ele é a vida, que fora dele não há salvação, eu já tenho essa consciência lá na minha velhice, quando eu já tiver gasto os meus anos, e aí como uma laranja esbagaçada, não tenho nada para dar para Deus mais, aí eu me arrependo, e eu confesso a Ele como meu Senhor e Salvador. Quem garante que você terá essa oportunidade? Quem garante que Deus vai te conceder essa graciosa chance de se arrepender nos últimos minutos? E mais, quem disse que todos que demonstram algum tipo de fala no leito de morte relacionada a Cristo, de fato é sincero aquele arrependimento? Eu já vi isso acontecer. Me vem um caso à memória aqui específico, onde a pessoa não faleceu,
Mas ela se encontrava numa situação tão dramática da sua saúde, tão terrível, que estava ali próxima à morte, e ela rapidamente ali assentiu de alguma maneira a fé em Cristo. E depois que ela foi poupada da morte, ainda está viva, demonstrou a sua vida normal de idolatria contra Cristo, servindo aos seus prazeres, à sua carne. Então não dá para confiar nem nisso. Irmãos, uma das coisas que a gente tem que fazer diariamente diante do Senhor nosso Deus é: Senhor, quando você estiver orando, Senhor, me ajuda para que quando eu estiver falando contigo aqui, seja no meu individual, no meu devocional individual, qualquer outra circunstância, que a minha oração não seja mentirosa, Senhor. Que os meus lábios não sejam mentirosos, que o meu coração não haja com falta de sinceridade diante do Senhor, que eu esteja me arrependendo de fato, que eu possa estar falando aqui, só eu e Deus, ninguém está vendo, e ainda assim sendo mentiroso. Percebe? Não dá para confiar, nem na melhor das nossas orações. Não dá para confiar no nosso choro, na nossa tristeza. Não dá para confiar. Tem que pedir ao Senhor misericórdia de: Senhor, me ajuda para que eu não esteja me arrependendo fingidamente, mesmo que ninguém esteja olhando. Mas eu posso estar tentando de alguma maneira camuflar o meu pecado, ainda esconder a vileza do meu coração, ainda relutante de me entregar a Ti. Me ajuda, Senhor, a ser sincero nas minhas orações, na confissão dos meus pecados. Me ajuda. Muitas pessoas que se recusam a sentar num banco de igreja para ouvir a pregação do Evangelho, mandam chamar um pastor no leito de morte. Comum isso acontecer. Assim como há casos de pessoas que vivem contra Deus e vão se casar. Vamos casar na igreja. Assim como tem, especialmente artistas, que não tem nada com Deus, os Neymar da vida aí. E aí quando o filho nasceu, vamos apresentar na igreja. Apresentar, que é o que eles fazem. Do mesmo jeito, no leito de morte, se lembram de Deus, em alguma medida, e mandam chamar um ministro. Passaram a vida todinha sem querer ouvir Deus falar com eles. Os oráculos divinos. Quem sabe o Senhor não opera uma maravilha agora, não é? Quem sabe Ele não restabelece a minha saúde? Quem sabe Ele não me cura agora? Quem sabe? E desprezaram Deus a vida toda. Muitos que não oram com diligência pelo pão de cada dia, imploram desesperadamente por um milagre salvador. O povo aqui não conseguiu o seu milagre. No dia que os babilônios invadiram os portões, a profecia de Jeremias foi cumprida. Capítulo 22, versículos 22 e 23. 22, parte B, 23, parte B. 22, parte B. Ficarás envergonhada e confundida por causa de toda a tua maldade. 23, parte B, do capítulo 22. Como gemerás quando te vierem as dores e as angústias, como de que está de parto. As dores serão igualmente repentinas, meus irmãos, no julgamento final. Você sabe, você é consciente disso, do quanto as advertências proféticas do juízo divino, elas apontam para o grande e último dia. Naquele dia, todos os seres humanos, todos, sem exceção, que já tiveram aqui nessa terra, já viveram nessa terra, estarão reunidos diante do trono de Deus, para dar conta de cada pensamento pecaminoso, de cada palavra torpe e de cada ação perversa. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo para prestação de contas. Isso é tão certo e tão fincado em nossas consciências, que o ímpio, uma das coisas que ele faz em sua impiedade, se levantando contra Deus, é tentar abafar essa ideia de prestação de contas, que está presente em todos. Há essa ideia de que o que nós fazemos terá consequências, e que nós daremos conta de tudo a alguém, nesse caso ao Criador de todo o universo. E naquele dia terrível,
muitos pecadores vão orar como santos, mas Jesus vai dizer. Mateus 7, 21 a 23. Só para Mateus 7, do 21 a 23. Mateus 7, 21 a 23. Digo, orarão como os santos, no sentido fingido, é claro. Mateus 7, 21 a 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres, muitas maravilhas? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O Rei eterno vai declarar a sentença contra aqueles que rejeitaram os seus oráculos e clamaram no último momento, até aqui, por uma maravilha. Nosso breve catecismo, na pergunta 26, diz assim: como Cristo exerce o ofício de rei? Resposta: Cristo exerce o ofício de rei, sujeitando-nos a si mesmo, governando-nos e protegendo-nos, contendo e subjugando todos os seus inimigos e os nossos inimigos. É assim que Cristo governa. Ele nos sujeita a Ele, nos governa e nos protege. Mas também contém e subjuga todos os seus inimigos e os inimigos da sua igreja. Zedequias disse, Senhor, Senhor, mas o Senhor nunca o havia conhecido. Que você não seja tolo desse modo, assim como Zedequias foi. Se o Senhor está advertindo você nessa manhã, novamente, enquanto você se sente seguro, seria insensato você não dar atenção à palavra do Senhor, a não ser que a sua segurança seja firmada em Cristo e na sua justiça perfeita. Mas se é nos seus méritos, se é na confiança de que Deus é misericordioso e vai te perdoar nos últimos minutos, você age como um tolo. A única esperança verdadeira na vida e na morte é conhecer o caminho da vida, é viver para Ele, é submeter ao seu reinado mediador, é não confiar em meros homens, em meros mortais, em reis pecadores, que provarão o juízo do Senhor Deus, por tratarem com falta de misericórdia os oprimidos, os necessitados. Precisamos nos render ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, e reconhecer o seu senhorio sobre nós, sobre o nosso próprio coração, nossa vontade, afeições e entendimento, subordinados à palavra de Cristo. Nós vamos parar aqui, com a graça do Senhor, mais tarde ouviremos o Senhor falar conosco na segunda parte desse sermão. Que o Senhor Deus os abençoe, em nome do Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Oremos. Bendito Deus, nós te exaltamos e louvamos o teu nome por tua palavra. Obrigado, Senhor, por falar conosco nessa manhã. Te pedimos que pelo teu Santo Espírito aplique a nós. Ó Deus, nos faz viver conforme a tua vontade, ó Deus. Ajuda, Senhor, ajuda-nos a andarmos pelo caminho de vida. Nós, por vezes, flertamos com o caminho da morte. Nós somos tentados em nossos corações, a própria carne, o diabo, o mundo, Senhor, nos assedia para que nós venhamos a cair, a largar o Senhor. Ó Deus, guarda o teu povo, protege o teu povo, livra o teu povo, Senhor. Sustenta, especialmente no momento de dificuldade, aflição, Senhor Deus. E assim que nós olhemos apenas para o nosso autor e consumador da nossa fé, descansando nele e seguindo os seus passos, sabendo que ele cuida de nós, que nos protege, que nos ama e assim deu a vida por nós. Ó Deus, nos abençoa dessa maneira, para a tua glória e o teu louvor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.